Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História. Estou aqui corrigindo a prova de vestibular da URGS 2019 e agora vamos dar uma olhadinha nessa questão 08. Essa questão 08 é uma questão de verdadeiro e falso e é sobre a questão dos tratados limítrofes da história do Brasil, ou seja, nós vamos falar aí de alguns tratados importantes, como o Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis, questão do Amapá, formação do território brasileiro, é um tema recorrente nas provas de vestibular. Vamos ver o que diz cada uma dessas assertivas. Então, primeira questão diz o seguinte: Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, então, 1750, ele é aquele tratado que envolve a colônia de Sacramento. O que é a colônia de Sacramento? Vai imaginar lá o sul do Rio Grande do Sul, lá na foz do Rio da Prata, os portugueses desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas era só até Laguna, Santa Catarina, todo o território do Rio Grande do Sul ficava do lado espanhol. Então, tu vai imaginar que ao sul do Rio Grande do Sul também é Espanha. Lá nas margens da foz do Rio da Prata, os portugueses vão criar a colônia de Sacramento. Isso vai incomodar muito os espanhóis, porque aquela é uma região próspera, rica, né? O Rio da Prata, né? Tem esse nome por causa das minas lá de prata de Potosí. Eles descem o rio e passam por ali. E aí eles deixam um pouco dessa riqueza e vão dar origem, por exemplo, a Buenos Aires, né? Mi Buenos Aires, querida. Então, a partir dali, o que a gente tem? Um incômodo para os espanhóis e, portanto, há uma proposta de troca da colônia de Sacramento pelos povos das missões e basicamente é isso o Tratado de Madrid. Vamos ver o que diz ali, ó. Reformulou as fronteiras ao sul da América Portuguesa ao reconhecer a colônia de Sacramento como território espanhol, veja bem, porque é uma troca, e os 7 povos das missões como território português. Ou seja, essa alternativa está precisa. Vamos lembrar uma coisa: a colônia de Sacramento, só para te pegar bem essa ideia, ela pertencia a quem? Ela foi fundada por portugueses em 1680. E o território das missões, né? Vamos lembrar que ele é aquele território dos povos das missões, né? São Miguel das Missões, é muito famoso, né? Tem as ruínas de São Miguel. Tu vai lembrar que isso é trabalho de jesuítas. E a princípio essas missões elas estavam em território que? Território espanhol. E o que o Tratado de Madrid propõe? Propõe essa troca, ok? Por isso que diz ali para ti, ó, a colônia de Sacramento como território espanhol e os 7 povos das missões como território português. Perfeito? Beleza? Vamos para a próxima. O desfecho da Guerra Cisplatina em 1828 não acarretou nenhuma modificação territorial no Império Brasileiro. Vamos fazer um pequeno mapinha para ti entender o que é a Guerra Cisplatina. Olha só, a gente tem aqui território do Rio Grande do Sul, beleza? Ao sul do Rio Grande do Sul a gente tinha um outro território que o Dom João VI, quando esteve aqui, o rei português, ele vai anexar esse território para o território brasileiro. Ou seja, o Rio Grande do Sul não era o primeiro ou o último estado do Brasil, porque havia a província Cisplatina. Essa província Cisplatina vai entrar em guerra 1825 até 28. Qual é o detalhe aqui? É o detalhe que nesta guerra nós vamos ter uma disputa entre a Argentina e o Brasil por conta desse território. Mas o que isto ocasionou, que é o que vai transformar essa alternativa numa alternativa falsa? O Brasil vai perder esse território, mas ele também não vai ficar com a Argentina. Esse território aqui vai virar território do novo país, né? Que novo país? O Uruguai. Então, há uma alteração aqui na questão territorial do Império Brasileiro? Sim, há. Portanto, esta é uma alternativa falsa, ok? Aí depois diz o seguinte para nós, a terceira. O Brasil, no início do século XX, disputou extensões territoriais com a França, na fronteira com a Guiana Francesa. Então,
Guiana Francesa, isso tem um nome, isso é chamado Questão do Amapá. Essa questão do Amapá, né, ela teve um envolvimento dos franceses que resolveram invadir o território do Amapá. A invasão deles era para tentar forçar um ganho de milhares de hectares de terra. E essa forçada de barra é porque eles não reconheciam o rio Oiapoque como sendo o limite entre a Guiana e o território do Amapá, portanto o Brasil. O que eles estabeleciam como limite, o que eles gostariam de estabelecer? É o rio Araguari. Só que aí entrou em cena um dos maiores, se não o maior diplomata da história do Brasil, o Barão do Rio Branco. E o Barão do Rio Branco acabou intercedendo nessa questão, dizendo que não era o rio Araguari, era sim o Oiapoque. A questão toda foi muito polêmica e foi enviada ao presidente da Suíça, que serviu como um juiz arbitrário, aí um juiz a princípio neutro, e o juiz deu ganho de causa ao Brasil. Portanto, o rio Oiapoque passou a ser o extremo norte, a fronteira do extremo norte brasileiro, e não o rio Araguari como queriam os franceses. Então, a princípio, isso aqui está mais ou menos tudo certo. Onde é que está o problema dessa questão? Que diz assim, ó, fronteira com a Guiana Francesa e com a Inglaterra. Não tem problemas territoriais com a França e a Inglaterra. E onde é que está o problema? Tu tá vendo alguma coisa de Inglaterra aqui? Não, Guiana Francesa, franceses, França versus Brasil. Portanto, França versus Brasil, e não temos a participação inglesa. Ou seja, essa alternativa vai estar falsa. Ok? Aí vamos para o último. O que diz para nós a última? O Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, incorporou o território do atual estado do Acre ao Brasil. Então, Petrópolis, território do Acre. E aí, pergunta, o que isso aí tem a ver? O que eu preciso saber? Tu precisa saber que, de novo, aqui a gente tem a atuação do Barão do Rio Branco. E aí tu não vai estranhar, né? Qual que é a capital do Acre? Rio Branco. Justamente em homenagem àquele que é o grande diplomata brasileiro e que vai tratar de um grande negócio com a Bolívia. Tu vai lembrar que o começo do século XX é o começo do ciclo da borracha, um ciclo curto na história do Brasil, mas que representou um desenvolvimento muito interessante lá para a região amazônica. Por quê? Por causa justamente da borracha. Interessado nessa borracha que estava como sendo uma das grandes riquezas do século XX, né? Ela prospectava um grande desenvolvimento para a região. O Brasil intermediou a compra do território do Acre. Essa compra foi feita para com a Bolívia. Aqui onde é que está o problema? O problema é que fala ali, ó, indenizações à Bolívia e ao Peru. Esquece Peru, o problema está no Peru, por isso que essa questão aqui também vai estar falsa. A ideia é a seguinte: o Brasil pagou a Bolívia de duas formas: construção de uma ferrovia, a ferrovia Madeira-Mamoré, e uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, dinheiro mais ferrovia. Portanto, essa alternativa está falsa porque não tem participação do Peru, é só a Bolívia. E aí, VFFF. Aqui para mim aparece como sendo então o gabarito dessa questão, a letra B. Ok? Espero que tu tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, tu manda aí que eu respondo para ti, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço.